Agradeço aí a oportunidade. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Louvado seja o nome de Jesus, né? Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 5. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, para a nossa meditação. Engrandecido seja Jesus Cristo. Agradecemos a Deus porque o Senhor nos permite em mais uma vez cultuar ao seu nome e temos convicção de que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Todos acharam, irmãos? Amém? Diz assim a palavra de Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Pode se assentar, glorificando ao nome de Jesus Cristo. O nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor que está em nosso meio essa noite. O Senhor Jesus Cristo já vem falando aos nossos corações, através dos louvores aqui cantados, através de pessoas que leram a palavra de Deus, e tudo isso é motivo para que o nome de Jesus seja glorificado. Porque Jesus é bom, e eterna é a tua misericórdia. Louvamos ao Senhor Jesus Cristo, porque engrandecido é o seu nome. O Senhor é o Jesus, um Deus de compaixão, que nos trouxe essa noite aqui, porque tem algo aos nossos corações. Temos a plena convicção de que entramos nesta porta essa noite para sermos edificados por Deus. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui nessa noite diferentes da maneira que nós entramos. Não porque somos alguma coisa, não porque temos alguma coisa, mas porque a presença de Jesus é transformadora. Ao longo da Bíblia Sagrada nós vamos ver que Jesus Cristo, quando se fazia presente, alguma transformação acontecia. Porque a presença de Jesus Cristo, ela consegue ter o poder de transformar a vida do homem. A realidade é que todos nós precisamos ser transformados. E essa transformação na vida do homem e da mulher, ela precisa ocorrer diariamente. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas, ou pelo menos quando nós começamos a entender o Evangelho, nós começamos a viver um ciclo evolutivo na presença de Deus. Nós começamos a entender que essa evolução espiritual, ela precisa ocorrer nas nossas vidas, assim como a higiene pessoal. Não basta escovar os dentes somente uma vez na vida. É necessário regularmente escovar os dentes. Não basta somente tomar um banho na vida. É necessário que regularmente nós venhamos cuidar da nossa higiene pessoal. Assim também aos cuidados com a vida espiritual. Paulo ele vai escrever que aquele que anda segundo a carne, que a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida. E todas as vezes que nós nos levantamos pela manhã, o Espírito Santo de Deus sempre vai nos inclinar à vida. E a vida é Jesus Cristo, o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, provando a mim e a você que a morte não para nós, a morte não pôde parar o Filho de Deus, e por isso Jesus, ele trouxe a consciência do homem que existe sim uma vida após a morte. Todos nós que estamos aqui somos crentes nisso, por mais que a ciência, o mundo moderno venha nos dizer que não existe, nós sabemos que a nossa esperança, ela não está fixada nessa terra, mas a nossa esperança está nos céus, e logo logo Jesus Cristo irá voltar e nós começaremos a viver. Aí sim nós começaremos a viver. Aí sim nós começaremos a experimentar o que é vida. Aí sim nós vamos entender o que é alegria.
aí sim nós vamos entender o que é o prazer. E nós vamos perceber, eu creio, que na glória com Cristo, que os prazeres desse mundo não se comparam com o prazer que nós teremos na glória com Deus. Que as alegrias deste mundo não se comparam com a alegria que nós teremos na glória com Jesus Cristo. Tudo isso é passageiro, mas a promessa de Jesus, ela é eterna nas nossas vidas. A Bíblia ela vai nos dizer que tudo passa. E nós vivemos em um mundo passageiro, onde as nossas emoções são passageiras, onde as nossas situações são passageiras. Nós vivemos em um mundo passageiro, onde passa os dias, onde passa as semanas, onde passa-se os meses, onde passa-se as horas. E quando nós percebemos, muitas das vezes as nossas situações passam. Se você pegar aí na sua memória, há pelo menos talvez alguns meses atrás na sua vida, você estava passando por uma determinada situação. Mas essa situação já passou e você está vivendo outra situação. Você talvez estava vivendo um determinado problema em uma determinada vida, mas tudo isso já passou e você hoje está experimentando tudo outra vez. Talvez você passou por tristezas, mas isso já passou. Talvez você passou por um momento de alegria, mas também isso já passou. Mas a única coisa dentro deste mundo que não passa é a palavra de Deus. Passa-se os céus, passa-se a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, ela permanece para sempre. Você pode pegar a Bíblia, meu irmão, hoje, fechar ela e abrir ela daqui 50 anos, se Deus te permitir, você vai ver que as coisas estão escritas da mesma maneira, ou tendo pelo menos o mesmo sentido. Você pode perceber que as coisas que Jesus Cristo escreveu há 2000 anos atrás, vivenciou há 2000 anos atrás, está relatada da mesma forma. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela permanece eterna, mas nós não. Você hoje já não é a mesma pessoa de um mês atrás. Você hoje já não é a mesma pessoa de um ano atrás. Você hoje já não é a mesma pessoa de 5 anos atrás. Nós mudamos, mas a palavra de Deus, ela permanece intocável, inerrável. A palavra de Deus, ela permanece eterna. E é por isso que a promessa de Jesus, ela está mais viva do que nunca na minha e na sua vida. É por isso que Jesus, ele vai voltar. E isso é verdade, tanto ontem como hoje, como eternamente. Porque a palavra de Deus, ela não passa. A palavra de Deus, ela não muda. Olhamos para dentro da palavra de Deus. E nós vamos encontrar aqui um homem de por nome Naamã. No livro de 2 Reis, no capítulo de número 5. O livro de 2 Reis é uma continuação do livro de 1 Reis. Onde o escritor vai continuar o ministério que fora profético e começado por Elias. E agora dando sequência a um jovem tirado de trás das juntas dos bois, para ser um líder espiritual em Israel, para ser a voz de Deus no meio de Israel, de por nome Eliseu. Quando Elias, quando Elias, ele é transladado aos céus, ele parte dessa vida para outra vida. Ficou-se uma expectativa em cima de Eliseu. Porque nós, os seres humanos, nós temos um grande costume, e talvez um errado costume, de colocar as nossas expectativas em cima do homem. E todas as vezes que há mudança em alguma área das nossas vidas, cria-se uma nova expectativa. Todas as vezes que você muda de emprego, você cria uma nova expectativa. Todas as vezes que você muda, talvez de situação, de casa, de carro, você cria uma nova expectativa. É normal nós colocarmos expectativas nas coisas. Mas porém, muitas das vezes as nossas expectativas são frustradas. Por quê? Porque nós muitas das vezes colocamos as nossas expectativas em coisas que podem mudar. É igual, meu irmão, você encontrar um amigo que faz tempo que você não vê, faz tempo que você não conversa, e quando você vai ter uma conversa com ele, você se frustra.
Rapaz, aquela pessoa parecia tão diferente. Nós tínhamos uma amizade tão diferente. Nós éramos tão íntimos. Mas com o tempo as coisas mudou e nós nos frustramos. Porque muitas das vezes nós colocamos as nossas expectativas em coisas passageiras. Muitas das vezes nós colocamos a nossa expectativa no pastor, pensando que o pastor nunca vai nos frustrar. Muitas das vezes nós colocamos a nossa expectativa uns nos outros, pensando que jamais nós vamos frustrar uns aos outros. E quando nós percebemos, nós acabamos frustrando uns aos outros. Aí eu não quero vir mais para a igreja, aí eu não quero mais fazer parte de determinado grupo, porque coloquei a minha expectativa na pessoa errada. Mas nessa noite, Jesus, Ele está dizendo, coloque as suas expectativas em mim, porque eu jamais vou frustrar as suas expectativas. Ei, meu irmão, sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? É para que nós venhamos colocar a nossa expectativa naquilo que vem do alto, naquilo que é eterno, naquilo que é imutável, porque Ele jamais nos frustrará. Não coloque as suas expectativas na sua amizade. Não coloque as suas expectativas em você mesmo. Coloque as suas expectativas em Deus. Espere em Deus. Espere naquele que jamais pode frustrar os seus sonhos. Espere naquele que vai cumprir o que prometeu. Ei, espere naquele que é eterno. Espere naquele que pode fazer alguma coisa. E quando de repente nós vamos perceber, as nossas expectativas estão tão frustradas que nós já estamos fora da igreja. Estamos fora da casa de Deus. Talvez estamos dentro de 4 paredes, mas estamos fora da igreja. Porque colocamos as nossas expectativas no homem. E qualquer decepção que temos, nós vamos nos afastando. Qualquer decepção que temos, nós vamos nos distanciando. Mas Jesus Cristo, Ele está aqui para te dizer essa noite: eu jamais te frustro. Eu jamais deixo de cumprir aquilo que te prometi. Eu jamais falho com você. O homem pode falhar, a sua família pode falhar, mas o meu Deus, Ele jamais falhará. Coloque a sua expectativa em Deus, e Deus vai suprir todas as suas expectativas. Eu começo, irmão, a entender quando Eliseu, ele assume, talvez simbolicamente, essa liderança espiritual em Israel. Talvez alguém se perguntava, será Eliseu como Elias? Falará Eliseu como Elias? Fará as mesmas coisas que Elias fez? E talvez Eliseu carregava essa responsabilidade, porque aprendeu aos pés de Elias. Tudo que tinha granjeado na sua vida fora por intermédio de Elias. Mas ao final da história nós vamos ver que Eliseu, ele foi bem mais longe que Elias. Porque Deus deu graça a Eliseu de uma forma que fora um homem diferente no meio da sua geração. Fora um homem que vivenciou coisas que Elias não vivenciou. Foi um homem que foi mais longe que Elias, falando espiritualmente. E no capítulo de número 5 nós vamos ver um homem de por nome Naamã. A história, ela vai nos apresentar Naamã no versículo que nós lemos. E a primeira coisa que a história vai nos apresentar são as características de Naamã. A Bíblia, ela vai dizer que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este varão era um homem valoroso. São características que a Bíblia vai dar deste homem chamado Naamã. Porém, essas características são características externas. Preste atenção. São características de uma visão longe, de quem olha Naamã de longe, de quem vê os feitos de Naamã de longe. A primeira coisa que a Bíblia vai nos dizer de Naamã é que ele era chefe, que ele tinha um certo domínio sobre soldados. É uma característica de quem não vivencia, mas qualquer pessoa que via Naamã e entendia disso, iria chegar a essa conclusão, que Naamã tinha poder, que era um chefe. Depois a Bíblia vai nos dizer que Naamã era um grande homem de muito respeito. Todas essas características, meu irmão, são características externas.
Mas quando a Bíblia ela aproxima a visão de Naamã, ela esquece toda a característica e vai nos dizer: Naamã era tudo isso, porém leproso. É muito fácil, meu irmão, você olhar para mim e eu olhar para você e eu falar: ei, lá vai um grande homem, lá vai uma grande mulher, lá vai um grande cantor, lá vai um grande pregador. Difícil é eu falar tudo isso convivendo ao seu lado. Difícil é você falar tudo isso convivendo ao meu lado. Ter características externas é fácil. Duro, meu irmão, é você olhar para um pregador e dizer: ele não é só um grande pregador, mas ele é um grande esposo. Ele não é só um grande pregador, mas ele é um grande pai. Ele não é só um grande pregador, mas ele é fiel. Ele não é só um grande homem, não é um grande cantor. Ele não é somente o líder do círculo de oração. Não, ela é uma mulher de responsabilidade. É uma mulher que paga as suas contas. Isso é difícil. Falar, meu irmão, com uma visão externa é muito fácil. Difícil é conviver ao lado. E quando a Bíblia começa a conviver com Naamã, ela vai entender que Naamã era tudo isso, porém era leproso. Ah, meu irmão, é um grande pastor, mas é um inocente. Ah, meu irmão, fala tão bem, mas não paga as suas contas. Ah, meu amigo, é um grande cantor, mas trai a esposa. Ah, é um grande obreiro, mas bate no filho. Ah, é um grande obreiro, mas anda de qualquer jeito. Ah, é um grande obreiro, é uma grande mulher, é uma grande missionária, mas dentro da sua casa ela não condiz com aquilo que ela vive lá fora. Difícil, meu irmão, você carregar tudo isso perto de pessoas que convivem com você. Nós sermos elogiados por quem não nos conhece é muito fácil. Difícil, meu irmão, é nós sermos elogiados pelos nossos pais, é nós sermos elogiados pelos nossos filhos, é nós conseguir mostrar as características internas para a nossa esposa e para o nosso esposo. Ei, você, meu irmão, só vai valer alguma coisa não por aquilo que você apresenta por fora, mas por aquilo que você apresenta por dentro e mostrando para quem convive com você. Não adianta você ser um bom obreiro aqui dentro se você não é um bom esposo lá fora. Não adianta, meu irmão, você ser um grande cantor, uma grande cantora aqui dentro, se lá fora você não é uma grande pessoa. Ei, comece a entender que as características externas, elas são passageiras, mas aquilo que você vive por dentro, isso é eterno, e isso nos valerá os céus. Você acredita nisso? Levante as suas mãos, glorificando ao nome de Jesus, porque no último dia valerá aquilo que nós carregamos aqui dentro. Não valerá, meu irmão, os elogios externos, mas valerá aquilo que nós vivemos dentro da nossa casa, aquilo que nós vivemos no nosso quarto sozinho. Isso valerá naquele dia. Quando a Bíblia ela começa a aproximar uma visão de Naamã, ela começa a entender: ei, é um grande chefe, é um homem respeitado, mas tem problema nele. A história vai nos dizer que Naamã, ele era um homem leproso. E o que é a lepra? A lepra é uma doença contagiosa, porém não é uma doença que da noite para o dia se percebe, mas é uma doença que ela vai chegando devagar. A primeira coisa que a lepra ela vai fazer é tirar a sensibilidade da área atingida. Quando menos você se percebe, quando menos você se nota, você já não está mais sentindo. Não que você deixa de sentir do dia para a noite, mas amanhã você sente menos, depois da manhã você sente menos ainda, e quando vê você não está mais sentindo nada. Assim é o pecado na vida do crente. O pecado, meu irmão, ele não vai vir da noite para o dia estragar a sua vida, não. Ele vai entrar devagar na sua vida, e quando de repente menos você espera, você já não está mais sentindo o Espírito Santo. Não é assim, não é assim. Quando menos você se espera, você está sentindo menos o Espírito Santo. E no outro dia você sente menos, e de repente você não ora mais o mesmo tanto que orava, e de repente sem perceber você já deixou de orar, sem perceber você já não está mais frequentando a escola dominical, sem perceber você já não está lendo mais a Bíblia, e isso vai te afetando no decorrer dos dias. A segunda coisa que a lepra ela vai fazer é infeccionar os nossos nervos. Porque a lepra, assim como o pecado, ela não somente quer te atingir por fora, mas ela começa a atingir por dentro.
E de repente você vai sendo menos móvel na área atingida. Por exemplo, se você tiver lepra na sua perna, você vai gradativamente diminuindo a sua movimentação na perna. E de repente você está com a perna paralisada. Assim também é o pecado na vida do crente. Aquele crente que era muito móvel na igreja, que fazia muitas coisas na igreja, de repente ele já entrega um cargo. De repente ele já não vai mais com a mesma frequência. Quando de repente ele menos se espera, ele está na casa dele sem comunhão nenhuma. Terceira coisa que a lepra faz: ela não somente tira a sensibilidade, a lepra não somente paralisa o local atingido, mas ela começa a deixar manchas. E era por isso que os de Israel na antiguidade tinham os leprosos como homens impuros pela lei. E quando começava a manchar a pele dos homens, percebia-se facilmente. O pecado, meu irmão, não quer somente tirar a sua sensibilidade. O pecado não quer somente fazer você paralisar, parar na obra, parar na fé. O pecado quer manchar a sua vida. O pecado quer manchar o seu ministério. O pecado quer manchar a sua família, mas no nome de Jesus essa noite, Jesus, ele está aqui para curar a lepra. Jesus Cristo, ele está aqui, meu irmão, para limpar. Jesus Cristo, ele está aqui para renovar. Jesus Cristo, ele está aqui para transformar. Naamã era um homem leproso. Não sabemos, mas podemos entender que a lepra de Naamã era tão avançada que de repente começou a feder, a sangrar e a infeccionar. A farda de Naamã, como era chefe do exército de Ciro, e a Bíblia não nos descreve se a lepra é no corpo todo ou somente em alguma parte, mas com certeza a farda que Naamã usava tampava a lepra. Naamã, quando ele saía na rua, ele era chefe, respeitado e um homem valoroso. Mas quando chegava em casa e tirava a farda, o respeito saía, o valor iria embora e se tornava apenas um homem leproso. Assim também, meu irmão, é quando nós encontramos a Jesus Cristo. Porque antes de encontrar a Jesus Cristo, nós somos alguma coisa. Antes de encontrar a Jesus Cristo, nós pensamos que somos alguém. Mas o dia em que nós nos deparamos com Cristo, aquilo que nós pensávamos que nós éramos, cai por terra. O valor que nós tínhamos no mundo sai fora. E de repente, quando nós nos deparamos frente a frente com a graça redentora de Jesus Cristo, nós somos apenas um homem pecador, dependente da graça de Jesus. E nessa noite, Jesus, ele está frente a frente com cada um de nós aqui. Nessa noite, Jesus Cristo, ele se coloca na nossa frente para dizer: ei, você pode ser alguma coisa lá fora, mas aqui dentro você é um simples pecador que precisa da minha graça. Você pode ser alguma coisa lá fora, mas na minha frente, meu amigo, você é apenas um simples homem que precisa ser transformado. A história vai nos dizer que uma moça que trabalhava na casa de Naamã, israelita, tomada de uma invasão síria, estava a serviço da mulher de Naamã. Em um belo dia, ela fala para a sua senhora, dizendo: olha, tomara que o meu senhor estivera frente a frente com um profeta que há em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. A Bíblia vai nos dizer que isso chega aos ouvidos de Naamã. Naamã corre rapidamente até o rei da Síria, Ben-Hadad. Conta o que havia ouvido. Então Ben-Hadad lhe dá uma carta. E Naamã agora está partindo para Samaria para tentar resolver o seu problema. A primeira coisa que Naamã faz ao chegar em Samaria é procurar o rei, porque o rei tinha posição. Quando Naamã chega diante do rei e entrega a carta ao rei, o rei se desespera, porque o rei tinha coroa, porque o rei tinha posição,
Porque o rei tinha respeito, mas não tinha unção. O rei começa a rasgar as suas vestes porque faltava unção na sua vida. E sabia o rei que não iria conseguir resolver os problemas de Naamã. Fácil é, meu irmão, nós conquistarmos posições. Fácil é nós conquistarmos coroas. Fácil é nós conquistarmos respeitos. Difícil é nós conquistarmos a unção de Deus. Está cheio de pessoas que estão olhando para as posições, para a grandeza do homem. Porém está cheio de homens vazios, com coroa na cabeça, porém vazios da unção de Deus. Está cheio de músico com talento nos dedos, mas fracos da unção de Deus. Está cheio de obreiros, meu irmão, com posição, mas fraco da unção de Deus. Mas nessa noite, Jesus Cristo está dizendo: ei, não valerá a sua posição, mas valerá aquilo que você tem dentro de você. E você precisa ter a unção. Está cheio de cantor com voz bonita, mas está vazio da unção de Deus. Está cheio de pregador com a voz grossa, mas está vazios da unção de Deus. É necessário nós deixarmos as nossas posições e corrermos atrás da unção de Deus. Cantar é bom, cantar é fácil, tocar é bom, tocar é fácil, pregar é bom, pregar é fácil. O difícil é você ter unção na sua vida. O difícil é você viver uma vida fiel com Deus. O difícil é você orar, meu irmão. O difícil é você buscar o Espírito Santo. O difícil é você ser renovado pela graça de Deus todos os dias. Mas nessa noite, Jesus ele está aqui para nos renovar e para nos dizer: ei, não vale a sua posição, mas vale a minha presença na tua vida. Então comece a sentir a presença de Jesus Cristo aí onde você está. Comece a sentir a unção de Jesus Cristo, porque ela se derrama em nós essa noite. A Bíblia nos diz que o rei se desespera, porque tinha coroa, mas não tinha unção. Eliseu, um simples profeta, fica sabendo e manda que Naamã fosse até a casa dele. Porque verás que a profeta ensaia. A Bíblia nos diz que Naamã pega a sua comitiva e vai para a casa de Eliseu. Pensava Naamã, queria ser recebido com um tapete vermelho. Pensava Naamã, queria ser recebido com um bom churrasco. Queria ser recebido de braços abertos por um profeta. Porque na Síria, Naamã era respeitado. Mas em Israel, Naamã era mais um. Na Síria, Naamã era grande. Mas em Israel, era mais um. Eu aprendo uma coisa aí. Que na obra de Deus não tem privilégios. Não tem ninguém privilegiado na obra de Deus. Lá fora você pode ser alguém, mas aqui dentro você é mais um. Lá fora você pode ter alguma coisa, mas aqui dentro você é mais um. Você não é diferente porque toca. Você não é diferente porque prega. Você não é diferente porque canta. Você é apenas mais um na presença de Deus. Não tem privilégios, meu irmão, na obra de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas querem ser privilegiadas. Se não for eu não faço. Se não for eu, não vai dar certo. Se não for meu marido, não dá. Se não for meu filho, eu saio da igreja. Ei, meu irmão, na casa de Deus não tem privilégio. Aqui todo mundo é igual, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você quer privilégio, meu irmão? Vai lá fora. Aqui dentro não, aqui dentro é todo mundo igual. Aqui dentro é todo mundo igual. Aqui dentro somos apenas mais um membros de Cristo. Somos apenas mais um membro do corpo. Naamã chega diante de Eliseu, da casa de Eliseu, porque Eliseu não sai lá fora.
Porque Eliseu era homem de Deus e não privilegiava ninguém pelas suas posições ou pelo seu dinheiro. Não é porque Naamã era rico que tinha que sentar no sofá de Eliseu. Não é porque Naamã tinha posição na Síria que tinha que olhar para os olhos de Eliseu. Não tinha privilégio para com Eliseu. A Bíblia nos diz que Eliseu manda um servo dele e diz: olha, Naamã, assim diz o profeta, queres ficar limpo de sua lepra? Desce até o rio Jordão e lá mergulha 7 vezes. A Bíblia nos diz que Naamã se ira. E de repente, um dos seus servos chega e fala: olha, Naamã, se porventura o profeta te pedisse alguma coisa difícil, mas não é difícil descer até o rio Jordão e ali se banhar 7 vezes. Convence Naamã, que queria voltar para a Síria, porque havia rios melhores na Síria. Naamã então agora é convencido e desce até o rio Jordão. E ali Naamã, ele começa a fazer aquilo que o profeta tinha mandado. A cura de Naamã começou antes dele mergulhar nas águas. A cura de Naamã começou antes dele pisar nas águas. Porque a cura, a ação de Deus não está no microfone. A ação de Deus não está na água ungida. A ação de Deus está em quem obedece a sua palavra. Não adianta, meu irmão, você estar aqui todas as quintas-feiras fazendo campanha, se você não é obediente à voz de Deus. Não adianta você levar rosa ungida para a sua casa, se você não é obediente à palavra de Deus. Não adianta você, meu irmão, fazer campanha em A, em igreja B, em igreja C, se você não consegue ser fiel à voz de Deus. Você quer ver mudança na sua vida? Comece a obedecer à voz de Deus. Você quer ver um milagre no meio da sua família? Comece a obedecer à palavra de Deus. A ação de Deus começa na obediência. Não adianta ser desobediente. A Bíblia nos diz que Naamã então chega obedecendo a voz de Deus, a voz do profeta, ao rio chamado Jordão. E ali Naamã ele mergulha 7 vezes. E por que 7 vezes? Deus queria mostrar algumas coisas para Naamã. Nós olhando dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver o número 7 aparecendo diversas vezes. O número 7, segundo alguns estudiosos, é um número que significa completo. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Quando Israel chegou até as muralhas de Jericó, deram 7 voltas. Segundo Isaías, as 7 ações do Espírito Santo. Em Apocalipse, a Bíblia, para descrever todas as igrejas, a igreja por um completo usou as 7 igrejas da Ásia. Tendo em vista isso, conseguimos entender que o 7, dentro da Bíblia Sagrada, é um número que significa completo. E por que Deus não manda Naamã se lavar 4 vezes? Não manda Naamã se lavar 3 vezes, mas manda Naamã lavar-se 7 vezes. Deus estava dizendo para Naamã: olha, Naamã, se lava por completo. Não adianta, Naamã, lavar somente os pés, se não lavar os olhos. Não adianta, Naamã, lavar somente as mãos, se não lavar a boca. Está cheio, meu irmão, de crente que tem o pé lavado. É da casa por serviço, do serviço para a igreja. Não anda por qualquer lugar, mas o olho precisa ser lavado. Está cheio de crente que tem a boca santa, não fala nada, mas a mão está fazendo o que não presta, está tocando naquilo que não presta. Deus nessa noite está dizendo: ei, Naamã, lava-se por completo. Ei, Naamã, é dos pés à cabeça, é os olhos, é a boca, é a mão, é os pés. Precisa lavar-se por completo.
Não adianta, porque Deus não quer só metade de você. Deus quer você por completo. Não adianta querer andar metade na igreja e metade no mundo. Com um pé na igreja e um pé no mundo, não. Deus te exige por completo. Deus só trabalha para quem se entrega por completo. Deus só trabalha para quem vive a Ele por completo. Tem que viver totalmente. Tem que se entregar totalmente. Deus não quer só metade do seu esforço na obra dele, não. Deus quer o seu esforço por completo. Deus quer todo o seu esforço. Deus quer tudo aquilo que você pode dar. Deus quer a tua renúncia por completo. E nessa noite Ele está aqui. Nessa noite o Espírito Santo, Ele está aqui dizendo: ei, eu vou te lavar por completo, porque eu quero te usar por completo, porque eu quero fazer uma obra completa na sua vida. Não quero somente fazer metade da obra na sua vida, não. Eu quero fazer a sua vida por completo. Deus te quer por completo, meu irmão. Deus nos quer por completo. Por que 7 vezes? Deus queria mostrar para Naamã que o milagre não estava na água. O milagre estava em Deus. Se na primeira vez Naamã fosse curado, Naamã iria voltar para a Síria dizendo: em Israel tem uma água milagrosa. Em Israel a água do Jordão é milagrosa. É por isso que Deus não curou Naamã na primeira. Porque se a água fosse milagrosa na primeira, Naamã tinha curado. Tinha sido curado. Tinha sido purificado. Deus queria mostrar para Naamã que o poder não está na água, mas o poder está nas mãos de Deus. Nós vamos nos cultos, meu irmão, e muitas das vezes nós temos uma atitude de Naamã, se fosse curado pela primeira vez. Que pregador usado. Aquele faz, aquele não faz. Aquele prega, aquele não prega. Aquela canta, aquela não canta. Aquele é missionário, aquele não é missionário. Aquele evangelista, aquele não evangeliza. Nós queremos, meu irmão, dar a glória para aquilo que está aqui embaixo. Enquanto nós dermos a glória para aquilo que está aqui embaixo, a glória não sobe para cima. A glória, meu irmão, não é de quem prega. A glória não é de quem canta. A glória não é de quem toca. A glória é do Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. A glória não é nossa, meu irmão. A atenção não deve ser dada a nós. A atenção deve ser dada a Jesus Cristo. Nós estamos vivendo em uma época onde estamos tendo a carência espiritual. Se não der oportunidade para mim. Ah, mas faz tempo que eu não canto. Ah, mas faz tempo que eu não toco aí, meu irmão. A glória de Jesus Cristo. O importante é que a obra de Jesus está sendo feita e o nome dele está sendo glorificado. Se é por você ou não, meu irmão, e o que importa é o nome de Jesus ser engrandecido. Ah, mas faz tempo que o pastor não vai na minha casa. Deixa de ser carente espiritual, meu irmão. Saia da sua casa e vai visitar alguém. A atenção não é para você, a atenção é para Jesus Cristo. E enquanto a igreja, meu irmão, estiver com a sua atenção fixada aqui, dor disse que me disse aqui, dói ou não dói aqui, e o nome de Jesus não é glorificado. Mas o dia que nós começarmos a erguer a cabeça e começarmos a glorificar, exaltado seja o nome de Jesus, independentemente se eu estou pregando, independentemente se eu estou cantando, o importante é que Jesus está sendo glorificado. Jesus precisa ser glorificado na tua vida. Jesus precisa ser glorificado no meio da sua família. Independentemente do que você faça, o importante é que Jesus ele seja glorificado. Para terminarmos, irmão, usando uma analogia, Naamã desceu 7 vezes para ser purificado por Deus. Naamã precisou descer
para que ele viesse a ser purificado. Nós, dentro dessa analogia, não precisamos mais dar 7 pulos no Rio Jordão. Porque para nós sermos purificados, não precisou ninguém descer, mas precisou alguém subir. E foi Jesus Cristo quando subiu à cruz, entregando a sua vida por mim e por você. A purificação vem através da obediência a Jesus Cristo. A purificação, ela não está nas águas do Jordão, mas a purificação está na palavra e na graça do Espírito Santo de Deus. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, frente a frente, com cada um de nós. Nós podemos nos esconder dos nossos pais. Você pode se esconder do seu esposo. Você pode se esconder do seu marido. Mas de Jesus ninguém se esconde. Não tem como se esconder de Jesus. Porque quando Jesus ele olha para nós, ele não olha nos nossos olhos, primeiramente. Mas ele olha para o nosso coração. E ele sabe qual é o desejo do nosso coração. Jesus Cristo sabe qual é a nossa vida. E nessa noite, pela graça redentora dele, ele se dispõe a nos purificar. Porque a graça é dele. Porque a glória é dele. E eu te convido a se colocar em pé no nome de Jesus. E fechar os seus olhos. E ficar frente a frente com esse Jesus Cristo. Com esse Deus que não precisou descer ao Jordão, mas precisou subir à cruz do Calvário para dar-nos a garantia da vida eterna. Eu não conheço a sua vida, eu não sei aquilo que você está passando aí, mas Jesus Cristo, ele sabe. Jesus Cristo sabe o que você tem feito. Jesus Cristo sabe por onde você tem ido. Jesus Cristo sabe quem é você na íntegra. Jesus Cristo sabe quem é você no íntimo. Jesus Cristo te conhece. E nessa noite, ele te faz um convite. Se existe alguém porventura em nosso meio que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua vida, um dia até já aceitou Jesus, mas se encontra distanciados do caminho do Senhor. Ou até mesmo você, que está em atividade dentro da igreja, porém está afastado de Jesus Cristo. Porém está vivendo uma vida errada e precisa do perdão de Deus na sua vida. Nessa noite, nessa oportunidade, Jesus te convida. Existe alguém porventura que quer aceitar Jesus Cristo como Salvador, ou voltar a Jesus Cristo reconhecendo os seus pecados? Levante as suas mãos. Quer aceitar, jovem? Então vem aqui na frente. Glória a Deus, aleluias. Existe mais alguém, meu irmão, que sentiu a necessidade de aceitar Jesus Cristo como Salvador, ou de voltar aos caminhos do Senhor? Jesus te faz um convite nessa hora. Existe alguém? Levante as suas mãos. Não se envergonhe, nós estaremos orando por você. Só Jesus perdoa. Só Jesus conhece o nosso coração. Ei, meu irmão, nós podemos ter capas e aparência quando nós estamos diante do homem, mas quando nós nos aproximamos de Cristo, Ele conhece todas as nossas iniquidades e os nossos pecados, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer.
Existem duas pessoas, uma reconciliando com Jesus Cristo e outra pela primeira vez sentindo a graça de Jesus no seu coração e resolveu aceitar Jesus. Mas Jesus está dando mais oportunidades para pessoas aqui. Existe alguém, não importa quem você é, o que você faz, é tempo de se reconciliar com Jesus, pois Ele está voltando. É tempo de fazer um concerto com Jesus, pois Ele está voltando. Existe alguém? Levante as suas mãos, nós estaremos orando pela sua vida. Existe alguém que quer aceitar Jesus Cristo ou se reconciliar com Jesus? Faça assim com as suas mãos, nós estaremos orando. Existe alguém? Ninguém? Que Deus te abençoe. Erga suas mãos para cá. O pastor estará ali impondo as mãos sobre essas vidas, clamando a misericórdia de Deus para que Deus sustente. Porque a realidade é que o perdão, ele é instantâneo. A partir do momento que a pessoa confessa e se arrepende dos seus pecados, ela é perdoada. Não vamos orar para que Deus perdoe essas vidas, mas vamos orar para que Deus sustente essas vidas firmes na sua presença, pois já foram perdoadas pela graça de Jesus. Levante a sua voz comigo e comece a orar a Deus. Comece a apresentar essas vidas diante de Deus. Ei, Senhor meu Deus e meu Pai que estás nos céus, o Senhor Jesus Cristo conhece, ó Pai, o coração desses servos que estão aqui. O Senhor, meu Deus, é um Deus que conhece o íntimo do nosso coração. Ah, Senhor Jesus Cristo, o Senhor é um Deus que conhece os corações. E nessa hora o Senhor Jesus, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua unção, Senhor, o Senhor se derrama sobre essas vidas, trazendo perdão para os corações delas. Porque o Senhor ama, Senhor, esse jovem, esse moço, esse adolescente, que pela primeira vez, Senhor, sentiu no teu coração a tua graça, e sentiu a necessidade, Senhor, de aceitar a Ti como Salvador. Está aí também a irmã Nicole, Senhor, que sentiu a necessidade de fazer um concerto com o Senhor, ó Pai, o Senhor conhece. E diante de Ti, Senhor, ninguém se esconde. Diante de Ti, Senhor, meu Deus, não existem máscaras, não existem capas. Diante de Ti, Senhor, só existe a verdade. E o Senhor, pela verdade, resgata, Senhor, para um concerto. Por isso eu oro, Senhor, que o Senhor ajude essa vida. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor, meu Pai, dê graça para essas vidas. Ah, Senhor, purifica, Senhor Jesus Cristo. Purifique os pés, purifique as mãos, purifica por inteiro, Senhor Jesus. Ah, Deus, o Senhor é um Deus que renova, o Senhor é um Deus que exige o conserto, o Senhor é um Deus que ainda fala conosco. Ah, Senhor Jesus Cristo, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Que as suas palmas louvem ao nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.